Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu cuidado, sempre tão fiel, tão presente. Obrigado porque assim como rogamos que o pão nosso de cada dia nos dês hoje, não só o pão tu tens nos dado, mas com ele todas as demais necessidades básicas para a vida o Senhor tem dado. Perdão por muitas vezes, Senhor, em que não reconhecemos isso. A gente sabe que o Senhor cuida de nós muito mais do que a gente percebe e vê. Além daquilo que os nossos olhos podem ver, muito mais o Senhor tem feito. E nessa hora nós queremos reconhecer isso como um corpo e uma família. Reconhecer, ó Deus, que sabemos e cremos que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é um Deus presente, é um Deus imanente, é um Deus que intervém, é um Deus que está conosco todos os dias como prometeu e o estará até a consumação dos séculos, como deixou em sua palavra. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por todo e cada alimento. E agora pedimos que pelo alimento espiritual que vem pela tua palavra, que ele também sacie a nossa alma e mude a nossa vida. Para a glória e honra do Senhor e para o nosso bem, alegria e crescimento espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Efésios. Irmãos, já há algum tempo nós temos estudado essa epístola, a epístola de Paulo aos Efésios, e hoje nós chegamos a um texto muito especial, um texto que fala sobre a nossa união com Cristo. Paulo, após ele falar sobre o poder que Deus tem de dar vida aos mortos, a gente viu isso no último estudo sobre essa carta, na semana retrasada, semana passada o Diego pregou para nós. Então, depois de Paulo falar sobre o poder que Deus tem para dar vida a mortos, né? Será que Deus ressuscita mortos? Será que Deus é capaz de fazer com que mortos voltem a viver? A gente sabe que sim, pelo que está na palavra, não só concretizado, feito, como aquilo que está prometido, que vai acontecer lá no futuro. Nós sabemos e cremos que Deus há de nos ressuscitar também. Os nossos corpos não permanecerão na sepultura, mas Deus nos dará um novo corpo, para morar numa nova terra, novo céu, como predito pelo livro do Apocalipse. Então a proposta do apóstolo Paulo, a partir do texto que nós leremos hoje à noite, é que eles pensassem na união deles com Cristo. Você já parou para pensar na sua própria união com Cristo? O que significa dizer que você está unido a Cristo? Eu gostaria de falar hoje à noite sobre algumas verdades que todos nós deveríamos conhecer sobre a nossa união com Cristo Jesus. Antes da gente ler o texto, esse texto de versos 4 a 7, é importante eu destacar uma coisa só aqui. Tem uma expressão que Paulo usa várias vezes. Tem vários irmãos e irmãs que já estudaram grego e conseguem ler o que está em cima. Se você não consegue ler, lê o que está embaixo e faça um curso de grego que vai ser oferecido perto da sua casa em breve, em algum lugar, em algum momento, em algum dia. É brincadeira. Mas a expressão que está aqui em cima, en Cristo Iesu, é uma expressão usada por Paulo várias vezes, que literalmente significa em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Só que, meus irmãos, essa seria a tradução mais simples, não é? Em Cristo Jesus. Já um estudo mais detalhado dessa expressão, que é repetida várias vezes em Efésios 2, de 4 a 7, aliás, em toda a epístola de Paulo aos Efésios, e meus irmãos, em praticamente todas as cartas que Paulo escreveu, essa expressão é a expressão mais enigmática, mais emblemática, mais forte, e que ele mais usa. Ela pode ser traduzida também como literalmente estar dentro de Cristo Jesus. Literalmente isso, dentro de Cristo. Sendo que esta união se compreende melhor quando nós nos vemos dentro dele. Não é simplesmente que a gente está junto, lado a lado, dando as mãos, a gente está unido aqui. Não é esse tipo de união.
Hoje nós estamos unidos aqui, lado a lado, de mãos dadas, uns sim, outros não, podemos dar as mãos, podemos nos ajoelhar juntos, ficar em pé juntos, estamos unidos aqui. Mas essa união sobre a qual Paulo fala, não é essa união aqui. É uma união na qual Cristo entra em nós. Na verdade, nós entramos nele. Nós estamos mergulhados dentro dele, dentro da pessoa dele. Essa preposiçãozinha em, na verdade parece um ev, não é? Porque a segunda letra grega ali, que parece um V, é a letra N dentro do alfabeto grego, é o ni. Essa preposição, ela traz a ideia de algo que está literalmente dentro de outro algo. É como a gema e a clara que está dentro da casca do ovo. Estou usando uma ilustração aqui bem mais simples, mas para mostrar para vocês. É como o sumo da laranja dentro da laranja, com a casca, antes de ser cortada. É essa ideia de algo envolvido. A ideia é de algo de uma união perfeita. Uma união perfeita onde o objeto envolvido, ele está absorvido interna e externamente por aquele que o envolve. Nós, quando Paulo diz que nós estamos em Cristo, é que Cristo ele não só está dentro da gente, mas ele está fora de nós. Ele nos envolve por dentro e por fora. Quando a Bíblia diz que nós estamos batizados em Cristo, ou submersos, imergidos, é como o Titanic debaixo do Oceano Atlântico, com água por fora e por dentro. Assim é essa expressão de Paulo, eu estou em Cristo. É a ideia de estar mergulhado na pessoa dele. Não há nada que nos separa dele, do seu amor, de sua pessoa. Ele nos envolve. Não é à toa que Paulo, por diversas vezes, usa essa expressão para falar sobre ele e para falar sobre a igreja, lá da cidade de Éfeso. Todos estavam em Cristo. E a correta compreensão do que significa isso traria conforto e gratidão para o coração de cada um dos efésios. Eles compreendendo melhor o que significa estar em Cristo, faria com que a gratidão no coração deles fosse muito maior. Muitas vezes a gente pensa em Jesus, e a gente pensa com essa ideia de união. Não, eu estou com Jesus, Jesus está comigo. Estamos lado a lado, vamos caminhando. Perdão, deixa eu tomar água aqui. Quando eu canto, prego, oro, faço tudo, aí preciso ficar tomando água. Essa é a ideia que está aqui. Ele está em nós e nós estamos nele. Bem, vamos ao texto. Com essa introduçãozinha, o texto bíblico diz assim. Se você quiser acompanhar, ela está aqui na projeção também, caso você não tenha trazido Bíblia. Efésios 2, a partir do verso 4 diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Apenas até aqui, essa é a porção sobre a qual meditaremos nessa noite. Bem, meus irmãos, o texto começa com essa expressão, mas Deus. Mas Deus. O sujeito de toda a ação que segue é o próprio Deus. O capítulo está falando de salvação. Salvação de quem? Dos seres humanos perdidos. Ovelhas perdidas, sem um pastor. Pessoas vazias, sem paz, perdidas. Essas pessoas, dentro da história da salvação, são totalmente passivas. O agente ativo é o próprio Deus. Mas Deus, é dele que tudo vem. É por ele que tudo acontece. É nele que tudo começa. É nele que tudo nasce. É ele que primeiro te ama. É ele que primeiro pensa em você, para que depois você possa amá-lo e pensar nele. E viver para a glória dele. Primeiro ele se deu por você, para que hoje você pudesse aqui dizer, eu vou dar a minha vida por Cristo. Tudo começa com ele, vem dele, é para a glória dele. É por ele que tudo acontece. É para a glória dele que todos os detalhes que vêm a seguir nesse texto chegam até nós. O texto continua dizendo, se você quiser me acompanhar na sua Bíblia, diz assim, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Meus irmãos, o texto aqui usa duas expressões, então eu quero destacá-las a vocês. As duas são essas, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Mas a expressão é essa, rico em misericórdia e grande amor. Parecem sinônimos, mas não são.
Ele está falando de duas coisas diferentes que se complementam e que, na verdade, só nos mostram quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o amor do nosso Deus. Rico em misericórdia e grande em amor. É assim que Deus é retratado aqui. Como alguém cujos atributos da misericórdia e do amor, as qualidades da misericórdia e do amor, são derramados sobre nós de uma maneira rica. Não é que Deus só é misericordioso, mas Ele não tem nada a ver com você. Não, Ele derrama essa misericórdia. Ele derrama essa graça de um modo rico e abundante. Diferente de tudo que existe. De todos os deuses, e hoje de manhã nós estudamos isso na Escola Bíblica Dominical. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus pessoal, bondoso, misericordioso, amoroso e justo. Como eu disse hoje de manhã, esses atributos de Deus, grandioso Deus, também falam de um amor muito grande, de uma graça muito grande, de uma bondade muito grande. Mas, à medida que a pessoa se coloca longe de Deus, ela não consegue perceber essa bondade grandiosa, esse amor grandioso, essa justiça grandiosa. Ela percebe que Deus é grande, mas agora ele fala que grande é a injustiça de Deus. Deus é um grande injusto. Tanto é que quando a pessoa começa a entender a doutrina da eleição, a primeira coisa que ela diz é, então Deus é um injusto. Porque Ele é grande, Ele é grandioso. E ou nós o vemos como grande em amor e justiça, ou como grande em tirania e injustiça. É por isso que tanta gente olha para o Deus da Bíblia e fala, ele é um perverso, que mata criancinha e senhora. Ele é um Deus tirano, assassino, perverso, que tem fome e sede de sangue, injusto, que faz acepção de pessoas. Por que as pessoas pensam isso de Deus? Por causa do tamanho de Deus. Deus é grandioso. Se a pessoa tem os olhos lavados e limpos e purificados, essas pessoas veem a Cristo e a Deus de uma maneira grandiosamente boa e maravilhosa. Mas se os olhos delas permanecem cegos pelo pecado, eles ainda percebem um Deus grande, mas não grande em bondade, mas em maldade. Um Deus que se esqueceu deles quando mais eles precisaram. Um Deus que foi injusto em algum momento da sua história da vida. Um Deus que não se fez presente. Eles não têm medo nenhum de blasfemar contra Deus. Porque diante da grandeza desse Deus, eles permanecem cegos para a sua grandeza e a grandeza da sua graça. É por isso, meus irmãos, que com frequência a gente vê tanta gente falando que Deus é impaciente, Deus é impessoal, Deus é, enfim, tudo isso mais que eu disse aqui. Se Deus não fosse tão grande, gente, e maravilhoso e rico em bondade, aqueles que o veem de forma distorcida não o veriam, não é, como grande também em maldade. Eles veriam Deus de uma maneira menor. Se Deus fosse menor, eles veriam Deus de uma maneira menor também. Só que a proporção em que ele se revela àqueles cujos olhos foram abertos é a mesma daqueles que o veem distorcidamente, para não dizer pervertidamente, quando olham para Deus. A palavra misericórdia que está nesse texto aqui é uma palavrinha muito especial, que tem a ver com demonstrar uma atitude benevolente mesmo, né? Boa para com outra pessoa, especialmente pessoas que estão carecendo de ajuda, em meio à aflição e desesperos e tribulações. É a palavrinha original que está lá. Alguém que se importa com alguém que está sofrendo. Alguém que olha para aquele que está seriamente precisando de ajuda e sai da cadeira e levanta e vai lá ajudar. É isso que misericordioso significa. Quando Paulo diz que Deus é assim, então creia, a Bíblia diz que Deus não fica sentado no seu trono enquanto você está sofrendo. Ele intervém. Ele vem para socorrer. Deus nunca, na história do seu povo e da revelação da sua palavra, ficou alheio ao sofrimento do seu povo. Nunca. Ainda quando ele estava disciplinando o seu povo, porque o povo se distanciou dele, ainda assim Deus estava ali do lado. Controlando a ira de Satanás, controlando a ira dos homens. Deus estava ali, como foi no caso de Jó, quando Deus permitiu a Satanás que o tentasse e fizesse tudo o que fez, ainda assim Deus estava ali freando Satanás. Em meio ao sofrimento de Jó, Deus estava ali. Deus intervém, Deus sofre conosco. Há uma frase que eu coloquei ontem no Facebook, que não é minha, é de um pastor alemão, que não era cachorro, ele era um pastor mesmo, alemão, né? Lá da Alemanha.
chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele morreu durante o período da Segunda Guerra, final da Segunda Guerra, fuzilado pelo nazismo, sob mandado de Hitler. Ele teve algum envolvimento com aquela Operação Valkyria, talvez alguns de vocês tenham até assistido o filme, não é? Dietrich Bonhoeffer. E ele diz que somente um Deus que sofre, ele consola e vem para consolar aqueles que sofrem também. A Bíblia diz que Deus sofre. A Bíblia diz que o Espírito Santo geme. A Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece. A Bíblia diz de Jesus Cristo que chorou, pelo menos 2 vezes a Bíblia fala que ele chorou. Na morte de seu amigo Lázaro, e quando ele chega em Jerusalém e vê as pessoas perdidas, sem ovelhas, e ele chora dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis vos reunir, mas vocês fugiram, mataram os meus profetas, assassinaram aqueles que eu enviei no passado para vocês. O nosso Deus é alguém pessoal. É alguém que se levanta e vem. É raro encontrarmos uma pessoa assim hoje em dia, meus irmãos. É raro a gente encontrar alguém hoje cujo coração está sempre pronto para ajudar. Todo mundo aqui já precisou de ajuda em algum momento na vida. Talvez hoje à noite pessoas estão precisando de ajuda aqui. E dificilmente a gente encontra pessoa que se levanta e estende a mão mesmo. Às vezes parentes nossos, amigos que diziam ser amigos, né? Colegas, pessoas que andam juntos, gente do trabalho, da escola, da igreja. Que na hora que você mais precisa, não está ali. Não oferece uma carona, não chora com você, não pergunta se você está precisando de alguma coisa, não está ali. É raro. Mas elas existem, graças a Deus porque elas existem. Aqui na nossa igreja a gente tem várias delas, e eu louvo a Deus por isso. Porque se não tivesse, seria uma tragédia. Mas nós temos vários aqui que se importam, mas não todos ainda. Ainda. Amém? Ainda não todos, mas muitos que se importam. Mas é raro isso hoje em dia. É raro nós encontrarmos pessoas que quando mais precisam, de fato estão ali. Obrigado. Quando mais precisam, estão ali prontos, não é? Para estender a mão, socorrer, ajudar. Meus irmãos, a realidade é que são poucas as pessoas. Quando Deus apresenta essas palavras aqui sobre Ele mesmo, o que a gente aprende é que Ele não apenas é alguém que se importa conosco, mas Ele é alguém que se importa conosco de um modo rico. A gente tem alguns que se importam, perguntam, ligam, mas eles não podem ir além daquilo que eles fazem. Ainda assim, eles não podem fazer tudo, não é, por nós. Mas Deus pode. Deus, ele não só é pronto para ajudar, mas Ele é rico nessa questão da misericórdia. Ele é abundante em se derramar para nós. Então, eu quero fazer um parênteses aqui para dizer uma coisa. O problema não está em Deus, o problema está em você e em mim. Se eu e você não curtimos, não desfrutamos, não experimentamos esse cuidado, esse auxílio, o problema está em Deus. O problema está em nós, pessoal. O problema está na gente que fica longe dele, que peca, que foge, que faz tanta coisa que o ofende. Como é que nós imaginamos que ele poderia intervir se tudo que fazemos, falamos, pensamos, ofende-o? Mas se nós nos santificamos e nos arrependemos, ele intervém. Como ele prometeu em sua palavra. Esses dias atrás eu li com os meus filhos em casa um texto de Êxodo 23, 24, 25. Onde Deus usa Moisés para dizer: enquanto vocês estiverem obedecendo, a minha mão estará lá. Sobre vocês, para protegê-los e abençoá-los. Mas no dia que vocês deixarem de me obedecer, eu vou tirar a mão de sobre vocês. Eu não vou dar tapa em vocês. Eu não vou pesar a mão, eu só vou tirar. E aí eu quero ver vocês viverem sem minha mão. Sabe como é que vai ser? Vai ser como todo mundo aí fora. Que sofre sem Deus. Que está perdida, vazios, sem esperança. O cristão sofre também? Claro que sofre. No mundo tereis aflições. Mas o sofrimento e a aflição do santo, da santa, do homem, da mulher de Deus, é diferente porque Jesus Cristo deixa a paz dele. Ele, depois de dizer que no mundo teríamos aflições, ele disse: mas eu deixo-vos a paz. Essa paz que o cristão desfruta quando sofre, o não cristão não sabe o que é. Ele sofre sem ter paz, ele se desespera, se descabela. Mas o cristão, mesmo na aflição, ele tem paz. Agora, se você não sabe o que é isso, a culpa está em Deus? Onde é que está Deus? Se Deus não é misericórdia. O problema não está com ele, o problema está em você. Ele está onde ele sempre esteve. Ele é quem sempre foi. Sua promessa e sua palavra são imutáveis. Mas nós, o tempo todo, estamos mudando.
Hoje estamos com Deus, amanhã já não estamos mais. Hoje estamos adorando, amanhã já não estamos mais. Hoje queremos obedecê-lo, amanhã não queremos mais. Hoje queremos adorá-lo, amanhã a gente nem lembra mais que ele existe. Se a gente não esqueceu hoje à noite que ele não existe mais. O problema está em nós e não no nosso Deus. O profeta Isaías falou de um modo muito especial sobre Deus e sobre essa riqueza da misericórdia, né? Que ele é incansável em fazer o bem. Eu gostaria que a gente lesse junto o texto de Isaías que fala sobre isso. Vamos ler todos, vai aparecer aqui. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam. É por causa, meus irmãos, da riqueza dessa misericórdia que a gente é salvo da morte para a vida. É porque Deus não se cansa, Deus não se fatiga em nos auxiliar. Deus não se cansa de fazer o bem. Ele não se cansa de dar forças àquele que está cansado, de renovar a força, de levantar aquele que está abatido. Deus não se cansa. Ele é abundante em misericórdia. Ele é rico em amor e graça. É por isso que um dia Ele tirou cada um de nós da morte e nos trouxe para a vida. Não é por causa de qualquer merecimento nosso que a gente recebe o que Deus faz por nós. Não é por causa de algum esforço, e sim porque Deus ativamente decidiu derramar-se sobre nós. Deus se derramou sobre nós. Deus pegou essa misericórdia e esse amor e Ele jogou sobre nós. Paulo fala isso em Romanos 5. Vamos ler todos juntos Romanos 5:5? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Deus, o amor de Deus, a riqueza da misericórdia, a grandeza de sua graça é derramado em nosso coração. Meus irmãos, é desse amor aqui que Paulo está falando lá em Efésios 2:4. É desse amor, o grande amor com que Ele nos amou. É o amor que foi derramado em nossos corações. Embora não seja o propósito meu aqui comentar Romanos, é Romanos 5:5. Mas é interessante falar dessa palavrinha derramado aqui. A palavrinha derramado em grego literalmente significa algo que é derramado com o propósito de encher até o fim, até o topo. De fazer-se de uma maneira completa, não é? Não é simplesmente, deixa eu colocar um pouquinho de água aqui, não é? Como se fosse num drink, sabe? Sabe do cara lá no boteco, só 2 dedinhos? 2 dedinhos, sim? Não, não é um pouquinho, é de uma maneira completa, abundante. Quando diz que o amor de Deus é derramado, pensa nisso. Não é só um pouquinho, é de um modo que você sente esse amor. Como nunca você sentiu na sua vida. E se até hoje você caminhou dizendo, olha, nunca ninguém me amou, eu nunca senti carinho nem amor de ninguém, naquele momento em que você entregou a tua vida a Cristo, você se sente amado, amada, como você nunca foi e nem será. De modo que nunca mais você vai reclamar que ninguém te ama, ninguém te quer, ninguém te chama de... Nunca mais. Você vai olhar para os céus e vai dizer... Quão grande é o meu Deus! Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com o meu nome, se preocupe com a minha dor? Lembra da musiquinha, né? Vocês sabiam que essa música foi escrita lá na cadeia, na Alemanha, por aquele Dietrich Bonhoeffer, aquele pastor alemão que eu falei há pouquinho? Ele, quando preso, algumas semanas antes de morrer, ele escreveu alguns poemas e mandou essas cartas, poemas, para sua esposa. Que ele tinha acabado de casar com ela e foi preso, tadinho. E um dos poemas ele escreveu isso, quem sou eu? E depois o Casting Crowns, acho que é o nome da banda, né, musicou ela e nós cantamos hoje essas palavras. Quem sou eu? Para que esse amor tão grandioso se derrame e me preencha, a ponto de fazer com que eu ame a outros, como Ele me amou. Quem sou eu? Eu sou como o vento passageiro.
Eu sou como uma onda no oceano. Eu sou como o vapor, que hoje existe, amanhã não existe mais. Mas nós o louvamos, porque pela grande misericórdia dele, ele nos fez filhos dele. Então nós somos dele. É isso que somos. Nós somos dele, nós pertencemos a ele. E Paulo continua lá em Efésios 2, com as seguintes palavras. Está aqui, eu vou ler para vocês. Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Tudo isso, gente, Deus fez estando nós mortos em nossos delitos. O texto diz isso. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Antes disso que está aqui, nos deu vida juntamente com Cristo. O que está antes é, e estando nós mortos em nossos delitos. A gente estava morto de carne? Não, lógico que não. A gente estava morto espiritualmente. Como alguém morto na carne não pode tomar nenhuma decisão política, econômica, social, assim também um morto espiritual não pode tomar nenhuma decisão com relação às coisas espirituais, ao reino de Deus, ao reino dos céus. Um morto não pode tomar decisão para Jesus, a menos que Deus dê vida. E aí então ele sai do túmulo e ele diz, eu me entrego, eu aceito, eu me dou, eu me converto. Ele tem um momento dele, sim, porque o convite é para que você venha e creia, e se arrependa e se converta. Então você tem que fazer isso. Mas curiosamente a Bíblia diz que você não é capaz de fazer isso, sem que antes ele toque em você. Um poeta inglês certa vez disse que no peito de uma criança que nasce, já nasce uma pedra. A tradução para o português fica esquisita, mas no inglês é bonito o poema. No peito de cada criança, uma pedra já existe. Nós nascemos com um coração de pedra para as coisas de Deus. Mas quando Deus nos toca, como diz os profetas do Antigo Testamento, Ele amolece o nosso coração. E então nós nos arrependemos, nós aceitamos que de fato somos pecadores. E a gente se arrepende por causa daquilo. E a gente clama o perdão dEle. E a gente se entrega a Cristo. E a partir dali, a gente nega a si mesmo. E nos tornamos seguidores de Cristo Jesus, fazendo dele o Deus da nossa vida. A primeira coisa que Paulo diz aqui nesse texto é que quando Deus derramou essa misericórdia, esse amor sobre nós, é que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, nós fomos totalmente passivos. Totalmente passivos. Não teve nenhuma atitude nossa. Eu tomei a decisão, eu levantei a mão, eu dei o primeiro. Você foi totalmente passivo. É graças a Deus mesmo, né? É graças a Deus que um dia nós fomos salvos. Se um dia, você e eu, tomamos uma decisão por Cristo, esta decisão só aconteceu porque Deus, antes de tudo, nos capacitou para que disséssemos sim para o chamado, né, ao arrependimento e à fé. Sem essa graça de Deus milagrosa, jamais nós levantaríamos da sepultura, da podridão, da imundícia do nosso pecado. Nosso coração quer ficar no pecado. Tanto é que tem um monte de crente gente que se converte e não vê a hora de voltar para o pecado. Nosso coração está ligado àquilo. Aqui Paulo começa a falar de 3 coisas. Por isso que eu dividi nessas 3 corzinhas aqui, né? A primeira delas é, nós recebemos vida. A segunda, recebemos ressurreição. E a terceira, recebemos a garantia de que assentaremos, está escrito errado aí, lugares altos, né? Primeira coisa, então, que ele nos diz aqui, meus irmãos. Primeira coisa que ele nos diz aqui é que se nós estamos em Cristo, dentro de Cristo, a gente vai receber um monte de coisa, né? Eu quero dar uma ilustração aqui para te ajudar a pensar no que significa estar dentro de Cristo. E as ilustrações, elas sempre são insuficientes, né, para explicar de um modo pleno e perfeito. Mas a ilustração que eu sempre dou, e talvez você já tenha ouvido alguma vez, é, pense numa guerra. Pense que nós estamos em guerra aqui em Araraquara. Pense que nessa guerra, o seu grupamento ou pelotão está em desvantagem, você está ferido. Muitos estão feridos com você. E muitos estão mortos. E o seu pelotão está em desvantagem. E o inimigo avança. Você está muito ferido. E você tem certeza de que se o socorro não chegar, muito rápido você vai morrer. Poucas horas você vai estar morto.
Nesse momento, então, você avista lá longe, né, um tanque de guerra que nenhuma bomba ou munição dos inimigos pode destruir ou perfurar. E aquele tanque vai chegando perto e você o reconhece. Você vê que ele é da tua nação. E alguns soldados descem dali, tomam alguns feridos, você é um deles, semi-morto, te colocam dentro daquele tanque. E alguns soldados lá dentro dizem para você o seguinte: olha, fique tranquilo, a gente vai levar você em segurança para o quartel-general, onde você vai receber o cuidado necessário. Dentro daquele tanque, lá fora você escuta bomba, lá fora você escuta tiro, você escuta gente gritando, gente gemendo, gente morrendo. Mas dentro daquele tanque, você está totalmente seguro. Você sabe que o tanque te envolve, você sabe que o tanque te protege e que o tanque está te guiando. E é assim que nós estamos em Cristo. Cristo, muito além e muito acima de qualquer tanque de guerra, não é? É aquele dentro de quem nós estamos. Enquanto ainda vivenciamos batalhas espirituais nesse mundo. A nossa vida aqui ainda é uma batalha atrás da outra, luta atrás de luta, guerras e batalhas espirituais, mas Cristo nos protege, Cristo nos envolve, Cristo nos guia e Cristo nos leva para lugares altos, onde encontraremos uma paz eterna. É nesse sentido que nós estamos dentro dele. É nesse sentido que nada nos toca, nada nos atinge. João, na primeira epístola dele, no capítulo 5, diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Nunca mais o diabo vai tocar em você. Nunca mais os dados inflamados do inimigo relarão em você. Porque você está em Cristo. O sangue de Cristo te cobre, faz cobertura espiritual pela sua vida, pelos seus pecados. Enquanto aqui você estiver, você estará protegido. E lá dentro de Cristo, você recebe 3 coisas. A primeira é que Ele nos deu, juntamente com Cristo, vida. Recebemos vida por causa de Cristo. Vida eterna. Fora de Cristo existe vida eterna? Não, existe morte eterna. Só em Cristo encontramos vida. A vida está dentro de Cristo. Em Cristo. É por isso que, se estivermos em Jesus, saberemos o que é verdadeiramente a vida. A palavra que Paulo usou aqui, a palavrinha grega, né? É uma palavra que demonstra que a vida que nós hoje temos é algo que nos foi dada porque nós fomos enxertados a outra pessoa. São 3 palavrinhas gregas que juntaram, viraram uma só, que significa literalmente isso. Alguém que foi ligado a outro e recebeu vida. É mais ou menos isso. E é isso que aconteceu conosco. Nós estávamos mortos, mas fomos ligados a Cristo e em Cristo recebemos vida. É a ideia de um enxerto, de um ramo em uma árvore, ou de um galho numa planta já madura. Por meio dessa ligação, o ramo enxertado passa a viver. Sem o enxerto, aquele galho vai morrer. Você pega aquela muda, leva para sua casa. Se você não a enxerta, ou não coloca em um lugar de onde ela tire os elementos que ela precisa para sobreviver, ela vai morrer e secar. Assim é o homem que está fora de Cristo. Mas quando ele está em Cristo, ele recebe vida. E aí ele sabe o que é viver. Por quê? Por causa da riqueza, da misericórdia de Deus. Deus nos enxertou em Cristo. Estávamos mortos, como galhos secos. Mas em Cristo, colocados em Cristo, recebemos vida e vida eterna. Outra coisa que a gente recebemos ressurreição. O texto que lemos diz que juntamente com Ele nos ressuscitou. O segundo ponto de Paulo é que em Cristo a gente vai ressuscitar também. Para nós a morte não existe mais. Embora aqui pareça ser no passado, o tempo verbal, nós ressuscitamos juntamente com Ele, nos ressuscitou. A gente sabe que Ele ainda não ressuscitou. Quem aqui já ressuscitou? Né? O tempo aqui está no passado. Por que está no passado se a gente nem morreu ainda? Está no passado porque para Deus já é fato feito, concreto. Nada muda isso. Nada muda isso. Hoje de manhã, uma irmã levantou uma questão e eu tive a oportunidade de responder para todos, e eu quero repetir isso agora.
Sabe por que tem muita gente que diz o seguinte: ah, então eu estou salvo e eu não perco a salvação? Ah, então eu estou em Cristo e nada me separa de Cristo? É sério que se uma vez salvo, salvo para sempre? Então eu vou cair na vida. Vou cair na gandalha, vou cair no pecado. Porque eu não posso perder minha salvação. Não é assim? O Douglas chega para mim e falou assim: pastor, fica tranquilo, você está salvo. A obra de Jesus na sua vida, nada pode destruir. Nem o pecado destrói. E ele vai estar sendo bíblico, isso é certo. E aí eu me apego a isso e disse: graças a Deus. Então eu posso trair minha esposa, posso roubar a minha igreja, posso mentir para os meus amigos e posso espancar os meus filhos. Nada, né? Mais nada. Eu posso ir para a balada, posso ficar com a mulherada e nada me separa do amor de Cristo. Posso beber até cair, mas nada me separa de Cristo. Na mesma hora que eu estou tendo essa atitude ridícula, eu estou demonstrando que o Espírito Santo não está na minha vida. Porque na mesma hora que uma pessoa nasce de novo para Jesus, o Espírito Santo é dado para aquela pessoa. E o Espírito Santo, ele não suporta o pecado. Você suporta, eu também, mas o Espírito Santo não. E quando o Espírito Santo vem morar dentro de mim e de você, a gente não suporta o pecado. Você pode até dizer: então eu vou cometer um pecado. Você vai e comete, mas você não fica em paz. Você chora, você sofre por causa de um pecado. 2 pecados. Que dirá uma semana pecando. Você não suporta a ideia de estar desobedecendo. Você fica chateado, triste porque você desobedeceu. Você não vê a hora de voltar, pedir perdão e sentir aquela paz gostosa no coração de que você está perdoado. Por quê? Porque o Espírito Santo está lá dentro. Agora, se você caiu para a lama de novo, e você nadou de braçada na lama e está adorando a lama, meu amigo, você nunca saiu da lama. A lama é o teu lugar. Agora, se o Senhor te tirou da lama e você, tentado por ela, foi lá e mergulhou a patinha, ou deu a lambidinha, ou colocou a orelhinha lá na lama, porque a gente é tentado a voltar para a lama todo dia, não é? Eu sou, não sei vocês, mas todo dia o diabo põe aquele monte de lama na minha frente. E eu tenho uma vontade enorme de mergulhar em todas elas. Mas o Espírito Santo me lembra. E se em algum momento eu relo a pata em alguma lama, eu não suporto aquilo. Eu peço perdão, ele me perdoa, mas amanhã eu quero voltar para a lama de novo. E assim, o Espírito Santo me ajuda a perseverar até o fim. Graças a Deus pelo dom do Espírito. Graças a Deus pela bênção da perseverança dos santos. Doutrina que nos é garantida pela palavra, que nos assegura que por ele a gente vai perseverar até o final. Pelo Espírito Santo. Então, Deus já vê a coisa pronta. Deus já nos vê ressuscitados. E aqueles que estão em Cristo Jesus, eles vivem para a glória de Cristo Jesus. Para Deus já é algo certo. Nada mudará os seus planos de dar para nós corpos novos, corpos glorificados. Pessoas que aqui são aleijadas, cegas, mudas, lá não serão. Pessoas que aqui padecem por problemas, corrupções mesmo, da sua substância física, pessoal, da sua carne, lá não terão mais isso. Gente que aqui é feio, lá vai ser bonito. Glória a Deus por isso. Vocês não sabem como isso consola meu coração. Né? Os irmãozinhos aí também que fazem parte da... Uma vez alguém me disse isso, né? Que é destituído de beleza natural. Alguma coisa assim, né? Não é que a pessoa é feia. É que ela é destituída de beleza natural. Lá não vai ter nada disso. Corpos novos, glorificados e que viverão na presença de Deus por toda a eternidade. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, fala que esses corpos serão incorruptíveis. E da mesma forma, não receberíamos tais corpos glorificados se não estivéssemos ligados em Cristo. É pela ressurreição de Cristo, que foi o primeiro que ressuscitou, sem intervenção nenhuma de homem, não é? De nada. E com um corpo perfeito, ele foi o primeiro. É pela ressurreição dele que nós seremos igualmente ressurretos também. Não tivesse Cristo ressuscitado, jamais ressuscitaríamos nós também. E o terceiro ponto, o texto diz, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O terceiro ponto nesse texto, então, é que em Cristo assentaremos lugares celestiais, lugares altos, né? A expressão, aqui mais uma vez, né? A expressão grega para lugares altos é demais.
Por que de vez em quando eu cito essas palavras gregas e hebraicas? Isso aqui é um texto hebraico, só para você ter uma noção. Tem alguns irmãos aqui que sabem ler isso daí aqui. Isso aqui é o grego, é assim que foi escrito o Antigo Testamento. Isso aqui eu trouxe só para curiosidade. Isso daqui é o Novo Testamento, foi escrito nessa língua grega. Eu tenho um site pessoal onde eu dou aula disso daqui, de grego e hebraico, se você quiser entrar lá depois e conhecer. Meus irmãos, essa é a língua que Deus escolheu. E alguns irmãos aqui que já estudaram grego e hebraico sabem do que eu estou falando. Quando você, não é que de português não vale nada, pelo contrário, vale muito. Mas quando a gente pode ir na língua que originalmente foi escrito, meus irmãos, abre-se um universo diante de nós. Quando a gente compreende o significado real por trás daquela palavra, que às vezes tem um significado muito maior do que o tem na nossa língua. E é o caso aqui, gente. As duas palavras para lugares celestiais são essas daqui, ó. Sinekatisen, que é a primeira, né? Fazer alguém assentar com outro alguém. Não é que ele vai nos pôr no colo, não é que ele vai estar sentado e a gente vai estar tudo no chão olhando. A gente vai sentar no trono junto dele. Você já pensou nisso? Apocalipse também fala isso. Que nós nos assentaremos com Cristo no trono. Eu não entendo isso. Eu tento imaginar o tamanho desse trono. Mas é isso que a Bíblia diz. Assim, isso é para mostrar o quanto Deus é misericordioso. Porque você e eu merecemos isso? Fala sério. A gente não merece nem entrar no céu, pessoal. E se entrar, a gente tem que se contentar se a gente for o último lá. Quanto mais, diante daquela miríade de anjos, querubins, serafins, arcanjos, ele promete para os efésios que ele e os efésios se assentariam com Cristo na glória. E o Espírito Santo inspirou isso e colocou na palavra para que nós recebêssemos a mesma promessa. A outra palavra, epuranos, significa sobre o céu, relacionado ou localizado no céu. A gente vai se assentar junto com Jesus lá no céu. E estaremos para sempre com Ele. Essa gloriosa verdade, meus irmãos, é o que nos dá segurança. Segurança não depende em nada de nós, não é a nossa segurança. Você vai para o céu? Tem a gente que, eu não sei, não tem como saber, não é? Isso é uma perguntinha que você tem que fazer de vez em quando, viu? Semana sim, semana antes, não, você tem que se consultar, né? Autoexame. Será que eu vou para o céu? A Bíblia diz que você pode saber a resposta. Por meio do Espírito Santo. Paulo fala isso em Romanos 8. O Espírito Santo testifica com o seu espírito se você é filho ou não de Deus. Pergunte para Deus. Consulte na palavra como é a vida de um cidadão do reino de Deus. Como é a vida de um filho, de uma filha de Deus. E aí você saberá se você é ou não. Essa promessa que está aqui nos dá segurança. Não depende de nós, depende de Jesus. Da obra que Ele realizou em nosso lugar. Da condescendência divina. Ele não precisava ter feito o que Ele fez, gente. Ele não precisava se derramar, se doar, descer a nós. Que Deus é tão grande, tão misericordioso. Foi por bondade, e é por bondade, que a gente recebe de Deus esses direitos, esses privilégios, que são devidos somente ao Filho unigênito dele. Todavia, se nós estamos em Cristo Jesus, a gente também desfrutará dessas gloriosas e maravilhosas verdades na eternidade futura. Quando a gente pensa em tudo isso, nós entendemos que o apóstolo desejou, e o Espírito Santo que o inspirou também, o Espírito Santo desejou que nós, junto com os efésios, soubéssemos daquilo que nos guarda e de qual é um dos objetivos de Deus em nos salvar. Longe de nós tentarmos assim, entender a fundo tudo isso que está aqui, o propósito divino por trás da história da redenção. Não dá para a gente entender o propósito de Deus por trás da salvação, mas uma coisa que dá para a gente entender, que fica claro olhando para esse texto, é que Deus deseja mostrar lá na eternidade futura, através da sua vida, a suprema riqueza da graça dele. A maneira que Deus tem para mostrar na eternidade futura a suprema riqueza da sua graça é pegar você e mostrar você lá. Você, como disse alguém no passado, é um troféu nas mãos de Deus. Que levantado simboliza o quão grande e misericordioso Ele é. Você não merece.
mas aquilo simboliza quão grande é a sua graça, a sua paciência, o seu amor, a sua bondade para conosco, os que estivermos em Cristo. Seremos como troféus nas mãos de Deus, troféus que demonstrem essa grandeza dessa misericórdia, que demonstrem o tamanho do seu amor, que mudou o destino de milhões, talvez bilhões de pessoas, que caminhavam a passos largos para o inferno, para não somente morar no novo céu e nova terra, mas também para se assentarem junto com Cristo, como co-herdeiros de tudo que o Criador dos céus e da terra deu só para o Filho dele. E Paulo fala que nós seremos co-herdeiros com o Filho. A gente merece isso, pessoal. Gente, eu fico olhando para essas coisas e eu falo, não pode ser verdade. Deus não, isso não é verdade. Deus não vai fazer isso. A minha tentação, isso é pecado, é heresia minha, tá? Isso não é verdade. Mas é uma tentação que eu tenho. Não dá para acreditar que Deus é tão bom assim. Não dá para entender essa riqueza dessa misericórdia. E eu fico olhando para a minha vida, eu fico imaginando, Deus, como eu sou miserável. Quando eu faço as coisas tão pequenas que eu sei que te ferem, e ainda assim o Senhor se derrama e vem a mim com tanto amor. Meu Deus, como eu sou, como Paulo falava de si mesmo, né? O pior dos pecadores. E quando a gente entende essa grandeza do amor de Deus, é assim que a gente se vê. A gente se vê como o lixo do mundo. A gente se vê como imprestável. A gente não se vê como bonitinho, bonitinha, amado de Deus. Ah, Deus é apaixonado por mim. Ah, Deus me ama, Deus me quer. Você não se vê assim. Você se vê como lixo. É isso que você é. A gente é porcaria. Você é uma porcaria aos olhos de Deus. E eu também. Mas Deus é tão bom, é tão bom, é tão bom, que Ele transforma essa porcaria em filho dele. Ele purifica essa porcaria que é o meu e o seu coração. Ele tira o trapo imundo, a veste imunda, e dá vestes de justiça. E te veste com misericórdia. Põe em você o bom perfume de Cristo. Lava os seus pés e põe sandálias de herdeiro. Coloca um anel, uma aliança que Ele faz com você. E te chama de filho. E Ele diz para o filho dele que está no trono, vai para lá que essa gente vai sentar aqui também. E da onde que a gente veio? Para merecer estar ali. A parábola do filho pródigo é para mostrar de onde a gente veio. A gente veio da imundícia, da podridão. Se você acha que você veio de uma coisa boa, peça para Deus ter misericórdia de você e te dar olhos para enxergar quem você é. Ou quem você era. Se você já está purificado, transformado, perdoado, e se já é filho, porque ama a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E quem não é puro de coração, vai ver a Deus, pastor? Não vai. Mas não vai mesmo. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você é santo, você vai ver Deus. Mas eu não sou santo, eu vou ver a Deus? Lógico que não. Só quem é santificado, só quem é purificado, pode ser chamado de filho. Pode se ver como dentro de Cristo, protegido, amparado e guiado. Meus irmãos, eu e você, se nós nos arrependemos de nossos pecados um dia, se nós nos convertemos a Cristo, deixando a vida de pecado e de desobediência para trás, se já negamos a nós mesmos, pegamos a nossa cruz e estamos dia a dia morrendo, porque cruz é símbolo de morte, morrendo para as tentações desse mundo, morrendo para a nossa língua, morrendo para o pensamento ruim, morrendo para as atitudes pecaminosas, se estamos buscando a santificação e a pureza de nossos olhos e de nosso coração, então estamos em Cristo. Estamos dentro de Jesus. Agora, saiba que, se você não está em Cristo, você não sabe o que é vida, a verdadeira vida, você não sabe o que é libertação. Disse Jesus, não é? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, lá em João 8,32. No verso 36 ele diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele nos liberta, por Ele nós somos resgatados. Cristo é a verdade que liberta. Cristo é a verdade que faz com que homens e mulheres começam a viver verdadeiramente. Eles não precisam mais do pecado para viver. Eles têm Cristo. E Cristo traz tanta vida.
tanto prazer. Mas, se você não está em Cristo, você não sabe o que é vida. Além disso, você não saberá o que será ressuscitar para a vida eterna ao lado de Deus. E para estar na vida eterna ao lado de pessoas que você tanto amou um dia, você não vai saber o que é isso. Pessoas que talvez estarão na eternidade com Deus também. E por fim, se você não está em Cristo Jesus, você também não saberá o que é assentar-se em lugares altos, lugares celestiais. Você não saberá o que é estar na eternidade num lugar onde não há morte, onde não há dores, onde não há lágrima, onde não há sofrimento, onde as angústias jamais entrarão. Porque Deus, pela sua misericórdia, Ele nos livrará de tudo isso. E Deus, pela sua misericórdia, deseja colocar cada um de nós em Cristo. Cada um de nós em Cristo. No entanto, os passos para isso, para você estar em Cristo, passos que cabem a nós, foram aqueles que eu já disse aqui. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa se converter a Cristo, pôr sua fé nele para a sua salvação. Eu gostaria de dar agora um tempo para você refletir sobre a tua vida. Ela está em Cristo Jesus? Em santificação diária, buscando a santificação. Dia a dia você levanta da cama, toma a sua cruz e está disposto a morrer naquele dia. Para todo pecado que aparecer diante de você, você vai dizer não. Eu não vivo mais. Cristo vive aqui dentro de mim. E eu vou viver para glorificá-lo, para agradá-lo, a Ele, a quem eu tanto amo. A Ele, por meio de quem hoje eu posso ser filha ou filho de Deus. Se você deseja isso de todo o teu coração, e você nunca disse isso para Deus, e nem para ninguém, eu gostaria de te convidar para fazer isso agora. Dizer isso para Deus, dentro do teu coração. Deus, eu me arrependo. Me arrependo porque eu passei tanto tempo longe do Senhor. Tanto tempo cego para a verdade da tua palavra. Tanto tempo perdido achando que eu ia achar vida lá fora. Mas é em ti que a vida está. Me perdoa. Eu quero a ti, eu quero estar contigo, eu me entrego a ti. Eu quero dar alguns minutos de silêncio para que você possa pensar na tua vida e falar com Deus.